Somente tem vitória quem tem atitude. Amém. Aquele homem, ele teve uma atitude. A quem ele foi rogar e a quem ele foi pedir? Ao Senhor Jesus. Jesus estava na Galiléia. Mais uma vez ele estava em Canaã, na Galiléia. Lugar onde ele operou muitos milagres. E agora aquele homem chega para Jesus e vem suplicar por uma vitória, que era a cura do seu filho. Por quê, irmão? Porque a doença, a enfermidade, o caos, a morte, não distingue classe social. Ela vem para o pobre, ela vem para o rico, vem para todos. E a vitória também, ela não distingue classe social. A vitória, ela vem para o oficial do rei, como ela também vem para um pobre, vem para um mendigo. Mas de que forma as pessoas passam a ter vitórias? Quando elas têm atitude. Lá em Marcos, quando o paralítico de Cafarnaum, aqueles 4 homens pegaram aquele homem que estava paralítico, estava na cama. E aqueles homens, ao chegarem próximo de onde Jesus estava, porque onde Jesus estava, uma multidão se aglomerava ao redor de Jesus Cristo. Então aqueles homens quando chegaram, não tinham como entrar pelas janelas, porque o lugar estava lotado. Nas janelas não tinham que passar. A porta de entrada onde estava Jesus, naquela casa, também não havia como passar. Então o que aqueles homens fizeram? Pegaram aquele homem que estava na cama, subiram no telhado daquela casa, destelharam uma parte do outeiro daquela casa, e de lá eles desceram aquele paralítico até onde Jesus estava. Imagina o que eles fizeram. Eles pegaram cordas fortes, para de repente amarrar em cada ponta daquela cama e descer aquele homem naquela cama até onde Jesus estava. Por que aquele homem foi curado naquele exato momento? Porque 4 homens tiveram atitude, uma atitude de vitória. Fizeram com que aquele homem chegasse até a presença de Jesus, porque eles tinham certeza que aquele homem chegando na presença de Jesus, ele seria curado, e assim foi feito. Amém. Por isso, irmãos, nós temos que ter atitude para ter vitória diante de Deus. Não podemos chegar diante de Deus, a Bíblia diz que não devemos chegar de mãos vazias. E aqueles homens chegaram apresentando alguém que havia necessidade. Quando o povo de Deus, eles estavam a passar o Mar Vermelho, depois de todas as pragas que Deus lançou sobre Faraó. Foram 10 pragas. E a última praga, que foi a praga do primogênito, a morte do primogênito. Quando o anjo da morte passou, e aqueles que tiveram atitude de colocar nos seus umbrais o sangue do Cordeiro. Aleluia. Amém. E lá onde estava o sangue do Cordeiro, a morte não passou. Amém. Aleluia. Porque onde está o sangue do Cordeiro, a morte fica longe. Amém. Aleluia. E então veio e matou o primogênito de Faraó. E Faraó então liberou o povo para sair. Mas Faraó liberou o povo para sair diante de uma fúria. E depois que o povo saiu, ele saiu com o seu exército atrás. O exército de Faraó saiu. E aquele povo chegou bem de frente ao Mar Vermelho. E eles precisavam passar aquele lugar. Porque se eles fossem nadar, eles morreriam naquele lugar. Eles precisavam passar a seco. E eles passou, porque alguém teve atitude. Moisés teve atitude. A palavra de Moisés foi o quê? Prossiga. Vai em frente. Tem uma parede, tem um obstáculo. Mas nós vamos vencer. Vamos pular. Amém. Vamos ultrapassar. Amém. Glória a Deus.
Nesse ano que estamos iniciando aqui na igreja, começando o nosso ano espiritual, nós teremos paredes para transpor. Nós teremos obstáculos para transpor. Mas nós vamos vencer. Vamos pulá-los. Amém. Glória a Deus. Mas como que vamos fazer isso? Ter atitude de fé diante de Deus. Crendo que esta palavra é poderosa. O irmão Antônio, ele deu o testemunho dele aqui. E eu vi os dois exames, o exame de fevereiro de 2011 e o exame que ele fez agora em janeiro de 2013. Então a proporção era 22, hoje está na proporção de 69, se não me engano. E eu disse para ele, o Senhor esteve presente. Amém. Para quem está com 22, de oscilação do coração, e está com 60 e lá vai bala, já pode pular, já pode brincar, já pode dar pirueta, porque o Senhor é presente. Amém? Amém. O cego de Jericó, irmãos, o que ele fez quando ele soube que Jesus se passando? Ele não conhecia Jesus, não sabia se Jesus era preto, era branco, era sarará, era louro, era ruivo. Mas ele sabia que Jesus podia curá-lo. Amém. Ele sabia que ele, por cego, ele ficava à beira do caminho. À beira do caminho. Ele não ficava no caminho, ficava na beira do caminho. Sabia que não enxergava, ele apenas ouvia. Né? E às vezes as pessoas brincam com as pessoas, falam, é cego. E eles falam assim, eu sou cego, mas não sou surdo. Ele ouvia muito bem. Então ele sabia que pelo barulho e pelo falar das pessoas que havia alguém com poder, graça, para operar milagres e maravilhas. E o que ele fez então? Ele não sabia quem era, não podia ver. A única coisa que ele tinha era a força dos pulmões para gritar. E o que foi que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, como ele devia ser aquele barítono, aquele tenor, ele gritou com toda a força dos seus pulmões, que o pessoal dizia, não incomoda não, Jesus está passando aí, fica quietinho aí. Ele quietinho, coisa nenhuma, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus ouviu. Por que a palavra diz que todo aquele que bate a porta, ela se abre? Que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate a porta, se chegar na casa de alguém, você tem que bater na porta, não é isso? Para vir abrir. Você não vai chegando na porta de alguém, alguém já abriu a porta para você. Acontece isso? Não. Você tem que bater. Ou então tocar a campainha. Igual a casa da janela. Né? Para poder a pessoa abrir, não é isso? Todo aquele que bate, a porta se abre. E todo aquele que pede, recebe. Ou seja, houve uma atitude de bater para se abrir. Houve uma atitude de pedir para receber. Atitude, irmãos. O povo de Deus, para ser vitorioso, tem que ter atitude. Não pode ficar esperando. Né? Igual aquele camarada que estava amanheceu com a vontade de trabalhar daquela, quando era preguiçoso. E aí então ele ficou sentado na beira do caminho e chegam os amigos. Pergunta, o que você está fazendo aí? Ele disse, olha rapaz, eu estou aqui, porque hoje eu amanheci com a vontade de trabalhar naquela. Aí o outro pergunta, mas o que você está fazendo sentado? É que estou esperando a vontade passar. Porque nós não chegamos assim, esperando a vontade. Ah, eu estava com vontade de pedir a Deus, mas agora eu estou esperando a vontade passar, porque eu não quero pedir mais a Deus. Nada disso. Para ter vitória tem que ter atitudes. E o que aconteceu com o cego de Jericó? Ele gritou tanto que o Senhor ouviu e ele continuou cego? Não, ele foi curado. De igual modo, foi a mulher do fluxo de sangue, da hemorragia.
Aquela mulher que já estava há 12 anos com aquela hemorragia. Imagine. E o que é que ela fez? Ela teve a atitude. O que é que ela fez? Ela venceu os obstáculos. Ela venceu as barreiras. Ela tocou na veste de Jesus e foi curada porque ela tomou uma atitude. Servo de Deus tem que ter atitude. Amém. Ah, pastor, mas eu não sei. Se você soubesse, era outra coisa. Como você não sabe, então você tem que tomar uma atitude. Para aquela mulher que tinha aquela causa com o juiz iníquo, o que é que ela fez? Ela perturbou aquele juiz tanto, até que ele foi lá e deu a causa a favor dela. Amém. Ela incomodou, a Bíblia diz que ela incomodou aquele juiz iníquo. O homem que não cria em Deus, o homem que não, sabe? Que não fazia nada em favor, mas ela perturbou tanto, incomodou tanto a ele, a questão da causa dela, a questão da causa que ele foi lá e deu em favor dela. Amém. Deus requer que você tenha atitude de buscar